Fala pessoal, como vocês sabem, a riqueza pode ser medida de diferentes maneiras. Enquanto algumas pessoas buscam ter grandes quantias de dinheiro na conta, outras sabem quais objetos têm um valor que não se perde ao longo dos anos. Estamos falando das pedras preciosas, é claro. Todo mundo sabe que elas são incrivelmente bonitas e, obviamente, caras. No entanto, existem algumas pedras no mundo que não são apenas caras, elas são super caras. E é sobre essas pedras que falaremos hoje. Vamos lá! Antes de contarmos e ao mesmo tempo mostrarmos as gemas mais caras do mundo, gostaríamos de esclarecer rapidamente como esse valor é calculado. Se você acha que um especialista simplesmente olha para uma pedra por um longo tempo, decide o quão bonita ela é e então determina o seu preço, você está enganado. Existe uma coisa chamada quilate. Esta é uma unidade especial de medida que é usada apenas em joias para avaliar gemas e pérolas. Um quilate é o equivalente a 200 miligramas. E quanto mais quilates em uma pedra, mais cara ela é naturalmente. Mas por que os joalheiros decidiram complicar a vida das pessoas comuns com os quilates? Por que eles simplesmente não usaram miligramas? Já vamos explicar. Antigamente, não existia no nosso planeta um sistema comum de pesos e medidas que todos entendessem. Os comerciantes de diferentes países, onde diferentes unidades de medida eram usadas, tinham que encontrar maneiras claras de negociar o peso e o preço das coisas. Cada tipo de comerciante usava a sua própria maneira de medir. Os joalheiros decidiram usar vagens de algarrobo para determinar o peso. Elas tinham um tamanho pequeno e um peso estável. Seu nome, em muitas línguas, era a palavra quilate. Você já entendeu para onde estamos indo com isso? Sistemas similares de cálculo foram inventados há muito tempo, mas as pessoas ainda assim não conseguiam concordar por muito tempo. Por exemplo, o quilate árabe era igual a 223 miligramas e o inglês pesava 205,3 miligramas. E no Egito não chegava nem a 200, ele pesava só 195 miligramas. Apenas em 1907 foi finalmente possível chegar a um acordo e a partir daí o mundo inteiro começou a considerar que um quilate era equivalente a 200 miligramas. E agora, como você já deve ter entendido, quanto maior o preço por quilate, mais valiosa é considerada uma gema. Esmeraldas e safiras. Com certeza todos vocês já ouviram falar delas, e provavelmente a maioria de vocês já até as viu, afinal é impossível não notar a cor verde viva, profunda e quase irreal das esmeraldas. Da mesma maneira que é impossível não notar a bela cor azul da safira. O preço destas pedras pode chegar a $8.000 por quilate. No entanto, apenas os exemplares mais transparentes e sem falhas valem tanto. É importante lembrar que estamos falando apenas das pedras de cor padrão, isto é, safiras azuis e esmeraldas verdes. E por que este esclarecimento? O que acontece é que as safiras não são apenas azuis, algumas têm uma cor laranja viva, mas falaremos sobre elas daqui a pouco. O custo de uma esmeralda ou safira padrão, não muito transparente, é de cerca de $6.000 por quilate. Você pode pensar que isso não é extremamente caro, mas é preciso lembrar que as pedras geralmente não têm poucos quilates. Por exemplo, a safira Millennium possui dimensões similares às de uma bola de futebol. Seu peso é de 61.500 quilates. Ela é decorada com 134 retratos de celebridades mundiais e custa mais de $180 milhões. A esmeralda mais cara do mundo, segundo várias estimativas, custa de 400 a 900 milhões de dólares. A esmeralda da Bahia pesa 1.900.000 quilates, ou simplesmente 380 quilos. Bixbyte. A raridade e o custo desta pedra se deve principalmente aos locais onde ela é extraída. Essa linda pedra, que recebeu o nome Bixbyte, é extraída exclusivamente nos Estados Unidos. Além disso, existem apenas 2 lugares nesse país onde ela é encontrada: no estado de Utah, em uma pedreira nas montanhas, e no estado do Novo México. Essa pedra é tão rara que até recentemente o mundo inteiro nem suspeitava que ela existia. Apenas os colecionadores conheciam sua beleza. A verdade é que se tivéssemos descoberto sobre tal beleza primeiro, nós também não contaríamos a ninguém sobre ela. As Bixbytes têm uma cor rosada brilhante e viva, e um quilate dela pode custar de 10 a 12 mil dólares. É verdade que, se compararmos com outras pedras, não podemos dizer que estas são tão caras. O que acontece é que elas são extremamente pequenas em tamanho. O peso da maior pedra encontrada após o corte é de apenas 10 quilates. Alexandrita.
A primeira dessas pedras foi descrita em 1842, e desde então as pessoas não pararam de se surpreender com a incrível beleza das alexandritas. Sua principal diferença em relação a todas as outras pedras preciosas é a sua capacidade de alterar o tom de sua cor, dependendo da iluminação. Na luz do dia, a alexandrita muda de tonalidades de azul esverdeado para verde grama e verde oliva, mas à noite, ou sob luz artificial, a pedra cintila com as cores rosa, violeta, roxo e vermelho. Não é de surpreender que, com todas essas características, o preço por quilate dessa pedra possa chegar a $37 mil. No entanto, apenas as pedras mais bonitas valem tudo isso. Aquelas que são muito simples têm um preço de uns $10 mil por quilate. A maior dessas pedras do mundo é considerada a alexandrita do Museu Smithsonian, em Washington. Ela foi encontrada no Sri Lanka e o seu peso é de 65,08 quilates. Há muita controvérsia sobre o seu tamanho. Alguns dizem que existem pedras maiores, mas parece que isso é apenas fruto da imaginação de algumas pessoas. Turmalina Paraíba. A humanidade descobriu essa pedra relativamente recentemente. Em 1987, foi descoberto no Brasil um lugar que esconde os incríveis tesouros das Turmalinas Paraíba. Essas pedras surpreendem qualquer joalheiro ou conhecedor. Se você acha que a safira tem uma cor azul viva, dê só uma olhada na Turmalina Paraíba. Dizem que o brilho da sua cor azul turquesa chega a machucar os olhos. O mais importante desse mineral é a sua propriedade única. Ela é capaz de brilhar. O segredo está na estrutura interna especial da pedra. Ela refrata os raios de luz e faz parecer que a superfície tem um brilho de neon. Infelizmente, as câmeras para foto e vídeo não conseguem capturar totalmente a beleza dessa pedra. É preciso vê-la com seus próprios olhos. Esta pedra foi encontrada em outro lugar, na África, em 2001. Como há apenas alguns lugares no mundo onde ela é extraída, seu preço é simplesmente incrível, uns $13 a $14 mil por quilate. A maior turmalina paraíba do mundo adorna o colar da empresa Kaufmann de Suisse e entrou para o livro dos recordes Guinness. Seu peso, após o corte, é de 191,87 quilates. Seu preço, de acordo com várias estimativas, varia de 25 a 125 milhões de dólares. Rubi. 2000 anos atrás, todo homem na Índia sonhava em ter um talismã feito de rubi. Muitos anos se passaram e a situação não mudou muito. A verdade é que hoje em dia ninguém no mundo recusaria um talismã destes, especialmente porque um quilate de rubi é estimado em $15 mil. Nos leilões, joias com grandes rubis são adquiridas por uma fortuna. Por exemplo, em maio de 2015, um anel da Cartier foi vendido em Genebra. Esta joia tinha o rubi Sunrise, de 25,59 quilates. O preço foi, sente-se por favor se estiver de pé, $30.335 mil. Ou seja, cada quilate dessa pedra custou cerca de $1.185 mil. Diamante. É bastante provável que você estivesse se perguntando se os diamantes apareceriam na nossa lista. Obviamente, não poderíamos deixar de mencioná-los no vídeo sobre as pedras mais caras. Afinal, o preço de um quilate de diamante é estimado em $15 ou até $17 mil. Durante muito tempo, o maior diamante do mundo foi a pedra Cullinan. Seu peso, antes do processamento, era de 3.100 quilates, o equivalente a cerca de 621 gramas. O processo de lapidação em si é tão interessante que precisamos falar um pouco sobre ele. O diamante é o mineral mais duro entre os existentes, portanto, seu corte não é uma tarefa fácil, especialmente se considerarmos o fato de que a matéria-prima é muito cara. O corte do Cullinan foi feito pelo melhor cortador de diamantes da Europa, Joseph Asher. Antes de dar o primeiro passo, ele examinou a pedra por vários meses. Quando ele finalmente bateu o martelo, ele quase desmaiou de preocupação. O diamante gigante não ficou como esperado. Havia rachaduras na pedra, mas o granulador conseguiu obter 2 fragmentos grandes, 7 médios e cerca de 100 pequenos. Todo o processo levou 2 anos e 105 diamantes de vários tamanhos foram produzidos, somando um peso total de 1.066,65 quilates. As peças desse diamante decoram o cetro do rei inglês Eduardo VII, a coroa do Império Britânico e muitas outras joias das autoridades europeias. Jade.
Nos tempos antigos, no México e na América Central, essa pedra era considerada sagrada. Os astecas a usavam em seus rituais de adoração ao sol. Hoje em dia, os fãs de pedras preciosas ao redor do mundo adoram a própria jade. Elas custam a partir de $20 mil por quilate, e é a partir deste mineral que é feito o mundialmente famoso Buda de Esmeralda, considerado o talismã da Tailândia. Padparaja. Prometemos contar mais sobre as safiras laranja e finalmente chegamos a elas. Existem muitas versões de por que esta pedra recebeu esse nome. Alguns acreditam que o nome está de alguma forma relacionado com a palavra Raja, isto é, príncipe. Outros acham que seu nome significa nascer do sol. Mas uma coisa é certa, estas pedras praticamente não existem no nosso planeta, elas são mineradas em apenas 2 lugares no mundo. Um quilate de safira Padparaja custa $30 mil. Diamantes vermelhos e azuis. A grande maioria dos diamantes, como já mostramos, é branca ou amarela. É por isso que diamantes de cores raras, como por exemplo azul e vermelho, têm um preço tão alto que chega a ser difícil acreditar. A pedra mais famosa deste tipo é o diamante azul Hope, cujo valor estimado é de 200 a 250 milhões de dólares. Algumas pessoas acreditam que este é aquele mesmo diamante que afundou junto com o Titanic, mas isso não é verdade. Entre os diamantes vermelhos mais famosos podemos destacar o Malsaev Red Diamond. Ele pesa 5,11 quilates e vale $20 milhões. Você provavelmente está curioso para saber quanto custa um único quilate de um diamante vermelho ou azul. Então, prepare-se. O custo mínimo de um quilate desses diamantes coloridos é de pelo menos $1,5 milhão.